A Bíblia diz na carta de Filemon, de 1 a 25. Bom, Filemon, na maioria das Bíblias, é uma página. Então, ela é uma carta de Paulo para Filemon. E ela só tem um capítulo. E quando só tem um capítulo, não tem por que tu dizer um, porque não vai ter o dois. Então, por isso que eu falei desse jeito, já comecei explicando. Então, Filemon, de 1 a 25. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Então é com muita alegria que eu vou trabalhar com vocês, né? Que nós vamos estudar juntos Filemon. Quem é Filemon? Filemon é um amado colaborador de Paulo. O que quer dizer Filemon? Amoroso, amigo, amigável, afetuoso. Só coisa boa. Então, o significado do nome Filemon é muito positivo, é muito lindo. Então, para nós que estamos numa outra língua, Filemon. Mas quando era falado Filemon, estava sendo dito ao amado amoroso, ao amado amigo, ao amado e amigável, ao amado afetuoso, tu entende? Então era uma pessoa muito querida. Esse era Filemon. Já falei que é uma carta de Paulo, quer dizer, uma epístola de Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está preso em Roma. Acredita-se que ele escreveu no ano 62 depois de Cristo. Por quê? Porque Paulo morreu mais ou menos no ano 65 depois de Cristo em Roma, né? Decapitado. Então, acredita-se que ele escreveu esta carta uns 3, 4 anos antes. Porque essas datas que a gente dá, que a gente encontra, são todas variáveis. Tudo depende. Às vezes 62, às vezes 65, às vezes 66, às vezes 67. Então, provavelmente, acredita-se que. Então, tu tem uma base, né, que o Senhor Jesus morreu no ano 33 ou 35, né? Então, Paulo está escrevendo, junto com Timóteo, esta carta para Filemon, mais ou menos em 62 depois de Cristo. 2. A igreja que se reúne em sua casa. Eu vou ter que ler de novo. Vamos ler tudo de novo, bonito, certinho? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então aqui tu tem algo muito precioso. Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho não estava preso. Paulo diz, a palavra de Deus não está algemada. Então o evangelho estava crescendo, multiplicando, aumentando. E havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon. Vocês entenderam? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, então Paulo preso em Roma, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa. Então, na casa de quem que tinha igreja? Na casa de Filemon. Então, Filemon, além de ser amoroso, amigo, amigável, afetuoso, querido, abençoado, ele era colaborador de Paulo, ele tinha uma igreja na sua casa. E isso é muito forte, muito importante para nós. Porque não havia mais aquela motivação do templo,
que a gente viu em Ageu, do altar, dos sacerdotes, do sacrifício, daquela coisa toda. Não. Agora, em Cristo, no cristianismo, na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, os discípulos, os apóstolos, se reuniam nas casas. Havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon. E aí fala, ó, a irmã Áfia e a Arquipo. A gente não sabe, né? Será que essa irmã Áfia era a esposa de Filemon? Será que era a mãe de Filemon? Será que era a irmã de Filemon? Quer dizer, acredita-se que era alguém conhecido de Filemon. Ou era uma irmã importante, uma profetisa, uma líder, alguém da igreja, né? Arquipo, não sei também. E aí Paulo diz, ó, nosso companheiro de lutas. Aí eu fui pesquisar o nome da irmã para ver se eu encontrava algo. O que eu encontrei? Revigorada. Aí eu pensei, será que não é a mãe de Filemon? A sogra de Filemon, uma tia de Filemon, quer dizer, uma senhora, mas que em Cristo foi revigorada, renovada, fortalecida. Não sei, você sabe que eu gosto de pesquisar para garimpar, procurar, interpretar, buscar, né, alguma explicação, alguma revelação. Então, Paulo está se dirigindo para Filemon, quer dizer, uma pessoa específica, particular, para a igreja que se reunia na casa de Filemon, para esta irmã, Áfia, que é esse significado que eu encontrei, e para o companheiro de lutas de Paulo, porque, ó, nosso companheiro de lutas, Arquipo. Então, a gente vê que esta igreja tinha pessoas distintas, importantes, e que Paulo valorizava e amava, tá? 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Paulo, o prisioneiro de Cristo, o apóstolo de Deus aos gentios, está abençoando Filemon, a igreja, a irmã, né, o Arquipo, com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo para Filemon, para a igreja e para os irmãos. Tá bom? Até aqui estamos juntos? 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Então agora, no verso 4, Paulo se dirige a Filemon, especificamente. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você, né, Filemon, nas minhas orações. Olha que lindo. Então, nós que somos da família da fé, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus, devemos orar sempre pelos nossos irmãos e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então, o testemunho de Filemon chegava constantemente até Paulo. Os bons ventos traziam boas notícias de Filemon para Paulo. E Paulo tinha uma gratidão a Deus. Por quê? Porque havia fé e amor em Filemon. Vocês entenderam? Tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então, olha que coisa mais linda, que as pessoas saibam que nós somos de fé e que nós amamos os irmãos. É isso que Paulo está dizendo, que ele dá graças a Deus quando ele está orando, quer dizer, ele agradece a Deus pela fé e pelo amor de Filemon. 6. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há
em nós para com Cristo. Se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que obedecê-lo e obedecer a sua palavra. Mas nós temos que amar ao próximo. Nós amamos a Deus. Como que a gente ama a Deus? Temendo, obedecendo, guardando, servindo, santificando a palavra dele nas nossas vidas, no nosso coração. Mas aqui, ó, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, se há algum bem em nós, é na comunhão que ele vai se manifestar. Porque se eu tenho um bem só de blá blá blá, só falando de longe, sem viver, sem exercitar, sem pôr em prática, né? Tu não vive do que tu fala, tu vive do que tu pratica. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele vivia o que ele pregava e pregava o que ele vivia. Ele tinha autoridade da própria vida, do testemunho, da reputação. E nós, como filhos e filhas, como cristãs e cristãos, devemos ter uma vida que fale mais alto do que as nossas palavras. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, o que acontece? Esse bem que há em nós, ele se revela, se manifesta na comunhão, no conhecimento da palavra de Deus, na forma como nós colocamos em prática a nossa fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, tu tem fé, tu tem amor, então viva pela fé e pelo amor. Pratica boas ações, bons atos, boas atitudes. Tenha um comportamento condizente com a tua fé e com o teu amor. Com o conhecimento de Deus, o que Deus tem te dado, te revelado, o que o Espírito Santo tem derramado na tua vida, né? Oro, e ele está orando, lembra? Ele está orando. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, nós glorificamos a Cristo quando nós nos relacionamos com os irmãos, quando nós temos comunhão uns com os outros. Isso exalta, glorifica a Cristo. 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, é muito lindo. O nosso amigo, amoroso, amigável, afetuoso, querido Filemon, né? Amado colaborador, ele é o irmão, né? Paulo fala irmão. Ele reanima o coração dos santos. O seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Pensa que Paulo está no corredor da morte. Paulo está preso. Está sofrendo do ponto de vista humano, né? Mas, do ponto de vista espiritual, ele tem grande alegria e consolo pela vida de Filemon. Tu entendeu? A bênção que é Filemon. Até aqui todos juntos? 8. Pois bem, eu amo pois bem, você já deve saber. Pois bem quer dizer assim, ó, continua de outro jeito. Ou continua parte 2. Ou senta que lá vem a história. Pois bem, esse pois bem aqui é o que eu uso muito. Então, sabe? Agora, daqui para frente, quer dizer, Paulo faz uma saudação, uma ação de graças, um elogio, um reconhecimento, uma declaração de amor, de amizade para Filemon. Tudo certo? Tu entendeu até aqui? Tu tá comigo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo,
o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Eu já começo. Paulo era o apóstolo Paulo. Ele pregou, ele evangelizou o mundo da época. Ele se derramou, ele se gastou, ele se entregou. Ele fez tudo para que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado, engrandecido, glorificado, conhecido naquela época. E ele tem todas as prerrogativas, toda a autoridade para ordenar, porque ele é o apóstolo Paulo. Mas ele diz: eu prefiro pedir. E este pedido que eu vou te fazer, Filemon, é em nome do amor. É aquela hora que eu falo para vocês. Aqui, ó, sublinha. Isso é uma lição para ti, uma lição para mim. Tu não precisa mandar. Tu pode pedir. Pede. Seja educado, simples, humilde. Olha o que Paulo está falando. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Velho, eu tô velho, entre aspas, tô acabado, tô no final, tô sendo derramado como libação. Gente, nós temos um vídeo sobre Paulo, o apóstolo aos gentios, naquela série Personagens Bíblicos. Acessa a playlist. Temos vídeo sobre Timóteo, muitos personagens bíblicos do Novo Testamento que fazem com que a gente entenda, né, as cartas, as epístolas de Paulo. Então tu encontra sobre Tito, sobre Timóteo, sobre Paulo, Pedro, Marcos, Mateus, tá? Eu tenho medo de falar e esquecer alguém. Enfim, acessa a playlist Personagens Bíblicos que vai ser uma bênção para ti. Então aqui, Paulo tá velho e preso, prisioneiro. Como eu disse, se essas datas estão certas, mais ou menos uns 3 anos depois ele já teria morrido, né? Então ele está no corredor da morte, como se diz, uma forma de dizer que ele já estava mais perto da sua sentença, né, de morte do que da liberdade. Então o que acontece? Este Paulo, velho, prisioneiro, não ordenou. Ele pediu. E ele fez este pedido em nome do amor. E aí tu pensa que Filemon é amado, que Filemon é amoroso, que Filemon é amigável, tudo isso que Paulo falou. E quem é o amor? Deus é amor. Jesus é o amor. Jesus é uma pessoa que é só amor. Ele é amor. Então quando Paulo diz, ó, eu prefiro pedir em nome do amor. O amor a Deus, o amor a Jesus, o amor da nossa comunhão, o amor que tu demonstra, a fé que tu demonstra, quem tu é. Eu prefiro pedir em nome do amor. O que será que Paulo vai pedir há mais ou menos 3 anos da sua morte, à beira da morte, vamos dizer, no corredor da morte? O que tu acha que Paulo se importa nessa altura da sua vida e do seu ministério? Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, mesmo Paulo preso, mesmo Paulo algemado, literalmente, ele continuava pregando o evangelho, continuava evangelizando e tendo a graça de Deus de ver as pessoas se converterem. E aí ele fala de outro personagem, né? Onésimo. E aí vai cair os buteados no bolso. Aí tu vai ficar chocado. Quem é Onésimo? Fui pesquisar. Onésimo significa literalmente útil, prestimoso, que presta, que tem utilidade, né? Antes ele era inútil para você.
Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Então, o que Paulo fez aqui? Paulo fez um trocadilho com o nome de Onésimo, que para nós, no português, não faz muito sentido. Por quê? Ele estava dizendo, eu quero fazer um pedido em favor do meu filho útil. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, ele é útil, tanto para mim quanto para ti, para mim e para ti. Por quê? Onésimo, ele era um escravo de Filemon. E foi um escravo ladrão. Acredita-se que Onésimo roubou Filemon e fugiu. Só que o que acontece? Na infinita sabedoria de Deus e soberania de Deus, Onésimo vai para Roma para se esconder do seu patrão. Ah, eu esqueci de falar. Provavelmente Filemon estivesse em Éfeso, que tudo isso aconteceu em Éfeso. Então, olha só, acredita-se que Onésimo fugiu para Roma, para se esconder, foi para uma cidade grande, né? E aí o que acontece? Ele roubou Filemon. Então ele era um ladrão, um escravo, fugitivo e ladrão. Só que o que acontece? Ele encontra Paulo. Deus faz de uma forma milagrosa, né, a providência divina, de que Onésimo escute o evangelho do próprio Paulo. Paulo evangeliza, prega para Onésimo. Tu consegue entender como que Deus faz as coisas? E por isso que Paulo diz, eu gerei Onésimo entre as minhas algemas. Talvez Onésimo se tornou um escravo de Paulo, um serviçal, um empregado, alguém que prestava serviço para Paulo, e Paulo pregava, e Onésimo se converteu. A gente não tem todos os detalhes, mas a história é essa. Por isso que eu falei, senta que lá vem a história é essa. Onésimo fugiu do seu senhor Filemon, roubando, e encontra salvação, encontra o Senhor Jesus, encontra o perdão. E por isso Paulo faz o trocadilho entre o nome útil, né, e inútil. Então o que acontece? Como escravo, ele era útil, por isso que se chamava Onésimo. Mas, do ponto de vista espiritual, ele estava morto. Então ele era inútil. A partir do momento que ele vai trabalhar, né, servir a Paulo, ele encontra o Senhor Jesus, ele se torna útil. E como Paulo já falou na introdução, o amor se manifesta na comunhão. Eu amo a Deus, mas e o irmão? Então Paulo, inteligente, sábio, perspicaz, já está deixando bem claro aqui, ó. Onésimo é útil para mim e é útil para ti. Porque agora ele tem o sangue de Jesus, ele é salvo, assim como eu, Paulo, assim como tu, Filemon. Tu tá entendendo, tá acompanhando? Vamos lá. Então é isso que Paulo fez, esse trocadilho, né? Do útil, inútil, inútil, útil. Porque o poder transformador do evangelho, o sangue de Jesus, o perdão, transformou o escravo em livre em Cristo. Ou o inútil em Cristo. Vamos lá. 12. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Olha, Paulo. Paulo disse que o Filemon era conhecido pelo seu amor. Então Paulo está dizendo, eu também. Eu amo Onésimo. O Senhor me deu a graça de gerar esta vida em Cristo, dessa salvação, me deu este filho, né, na fé. Então eu estou enviando ele para ti, e junto com ele o meu coração, quer dizer, o meu amor. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, olha Paulo, nas algemas que carrego por causa do evangelho.
mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então Paulo está deixando bem claro, eu estou respeitando a tua liberdade, estou esperando, aguardando pela tua bondade, pela tua boa vontade, o teu perdão, né, para com Onésimo. Ele era teu escravo, quer dizer, tu era o senhor dele, mas agora eu tô te falando, ele é nosso irmão em Cristo. Então, ele era teu servo, tu era senhor dele, mas eu tô te falando, agora ele é nosso irmão em Cristo. Agora, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Nós devemos viver em amor e comunhão. Mas eu não quero que tu faça isso por obrigação. Eu não quero que tu te sinta constrangido. Olha, Paulo. Mas eu quero que seja feito de livre vontade. 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. O que quer dizer caríssimo? Comprado pelo preço caro do sangue de Cristo. O irmão caríssimo. Essa palavra que Paulo usa aqui é que ele foi comprado com o valor mais caro que existe, que é o sangue do Senhor Jesus. Porque um escravo valia muito. E às vezes, conforme a força, a altura, o tamanho, sei lá, a habilidade do escravo, ele era caríssimo. E Paulo está deixando bem claro. Ele é o nosso irmão caríssimo. Ele foi comprado pelo preço mais caro, o preço mais alto, o sangue do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus. Então vou lá. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Então aqui, isso aqui é para calar a boca de quem fala que o cristianismo é a favor da escravidão, da exploração, da opressão. Não. Nós só somos livres e verdadeiramente livres em Cristo. E aqui está um exemplo, ó. Como ser humano. Então, um escravo era um objeto que podia ser torturado, podia apanhar, podia ser morto, podia fazer o que quisesse com o escravo. Mas não, Paulo está dizendo, é um ser humano. E está deixando bem claro, ele não é mais escravo, ele é nosso irmão. E ele foi comprado com o preço mais alto, o mesmo preço que eu, Paulo, o apóstolo Paulo, e tu, Filemon, abençoado, amoroso, amigo, nós três fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue do Senhor Jesus. Então, Onésimo não é mais um objeto que te pertence, ele é um ser humano e ele é um irmão caríssimo, ele é um irmão em Cristo. 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Porque sim, é isso, o evangelho é isso. Não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há doutor, não há analfabeto, não há pobre, não há rico. Nós somos todos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, perdoados. Não tem essa na igreja do Senhor Jesus. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser grande, que seja servo, que seja humilde, que seja sofredor, né? Que ame. Então, agora, Filemon vai ter que pôr em prática. Receba-o como receberia a mim. Como é que tu receberia o apóstolo Paulo? Pois bem, agora tu vai receber o ex-escravo Onésimo. Meu Deus, receba-o como a mim. Nós somos irmãos e livres em Cristo. Então, o amor, o carinho, o respeito, a honra, sei lá, tudo que tu devotaria a mim como apóstolo, tu vai devotar a Onésimo. Tu tá entendendo?
18. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Aqui tu vê a educação de Paulo, a sabedoria de Paulo, porque ele não quer falar mal de Onésimo, também não quer expor, mas quer deixar bem claro que ele sabe. Porque se tu é uma nova criatura em Cristo, tu te arrependeu dos teus pecados, tu confessou os teus pecados, tu abandonou a tua vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que não trabalhava, né? Aquele que era preguiçoso, ele vai começar a trabalhar. Aquele que mentia vai parar de mentir. Aquele que bebia para de beber. Quer dizer, é uma nova vida em Cristo. É uma salvação, uma regeneração, é uma metanoia, é uma transformação. O escravo se torna livre, né? Então, ele devia para ti. Mas tu sabe que quando a gente está em Cristo, a nossa dívida está quitada. Mas eu vou pagar. Se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Então, o que acontece? Paulo fala a verdade, mas ele usa de autoridade e de sabedoria com Filemão, né? Porque ele é o apóstolo Paulo, né? Então, o que acontece? Aqui está sendo dito, ó, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Por quê? Lembra que quando tu começou a carta, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, o que acontecia? Acredita-se que Paulo, de tanto que apanhou, de tanto que sofreu, de tanto que foi preso, torturado, tudo que ele já contou nas epístolas, ele tinha uma baixa visão, ele já tinha problemas. Então, quando algo muito importante na carta tinha que ser evidenciado, que era Paulo, ele escrevia de próprio punho e com letras grandes. E isso a gente sabe que quando uma pessoa tem baixa visão, ela às vezes faz o tamanho maior. Então, é o que se entende. E também quando é algo de ênfase. Então, aqui Paulo escreve de próprio punho. Eu pagarei. Tipo assim, Filemão, eu não quero que ele fique em dívida contigo. Ele não pode pagar, né? Mas eu vou pagar. Mas ele deixa bem claro que Filemão pode perdoar. Porque se fosse Paulo que devesse alguma coisa para Filemão, certamente seria perdoado, né? Tu conseguiu interpretar assim? Se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Então, Paulo já, como é que a gente fala aqui? Já embretou, já sabe brete, que é onde o gado vai e não tem pra onde ir. Nem, ele não consegue ir pra trás, não consegue ir pra direita, não consegue ir pra esquerda, só tem que ir pra frente. Então, aqui a gente fala, Paulo embretou aqui, Filemão. Deixou ele de um jeito que não tinha como sair. Porque olha o que ele diz. Tu deve a tua própria vida a mim. Eu vou pagar. Eu posso pagar, eu quero pagar. Mas, né? Sabe as entrelinhas? Sabe, como é que a gente diz? Para bom entendedor, meias palavras bastam? É isso que Paulo está usando aqui. Ele quer deixar bem claro que ele pode, vai pagar. Né? Ponha na minha conta, eu pagarei, ok? Mas lembra que tu deve a tua vida a mim. E aí, aqui há interpretações. A vida espiritual, que Paulo pregou, evangelizou Filemão, amém? Ou algum fato específico, uma circunstância, porque Paulo era muito influente. Então, pode ter livrado Filemão, né, em alguma situação, não sei se de doença, de prisão, de fome, a gente não sabe, mas tá bem claro, ó. Eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Ou a vida natural, física, ou a vida espiritual, porque se converteu. Ou as duas coisas também, né? Pode ser. Vamos lá. 21. Certo como estou da sua obediência, e eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Aí agora deixou bem claro. Tu é amoroso, tu é uma bênção, tu tem fé, tu é tudo de bom. Então eu sei que tu vai fazer muito mais.
Sim, irmão, eu pulei o vídeo, né? Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Então agora Paulo põe a cereja no bolo. Tipo assim, tu vai receber o Onésimo e daqui a pouco eu vou estar aí. Não se sabe se ele chegou, acredita-se que não, né? Porque como eu disse, ele está escrevendo isso aqui em 62 e ele morreu em 65. Mas o que ele está querendo dizer? Que ele esperava a obediência de Filemon, este benefício, esse ânimo no coração. Olha quanta coisa que ele está colocando, vamos dizer assim, na conta de Filemon. E está deixando bem claro a hospitalidade que ele também precisará. Porque ele acredita que pelas orações ele vai conseguir ir visitá-los. E aí ele vai ver com seus próprios olhos como Filemon tratou ou está tratando Onésimo, né? 23. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Aí eu quis destacar porque Epáfras pode ser Epafrodito, né? Que é um ajudador de Paulo. Epáfras é como se fosse um apelido, um diminutivo de Epafrodito, que a gente até conversou nessa série Personagens Bíblicos, tanto de Paulo como Tito como Timóteo, que Paulo amava muito, né? Então, Paulo cita. E o que eu imagino? Que Filemon também conhecesse Epáfras, né? Epafrodito. Porque a gente tem que destacar aqui que todos são cristãos da igreja primitiva. E a grande maioria são discípulos do próprio Paulo. Foram evangelizados, se converteram pelo evangelho, pelo testemunho, pela mensagem pregada por Paulo. Então, Marcos, quem é Marcos? João Marcos, que nós acabamos de estudar o evangelho de Marcos. Aristarco, Demas, que depois se abandonou. Lucas, quem é Lucas? O médico amado, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos. Meus colaboradores mandam saudações a vocês. Então, Filemon, ele era, como a gente diz, era do alto escalão. Ele conhecia aqueles que serviam a Paulo, que colaboravam com Paulo. E ele, como é que se diz assim, faz questão de reforçar, vamos dizer, que eles também estão sabendo de toda essa história. É assim que eu interpreto. Então, eu, Paulo, Timóteo, Epafrodito, Epáfras, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Todos nós já estamos entendendo e sabendo toda essa história do Onésimo. Então, se eu morrer daqui a pouco, os outros também vão saber, Filemon. Então, é uma forma de chamar a responsabilidade. Como ele disse, eu espero que a tua bondade fala mais alto, porque eu não estou te ordenando, mas eu estou sabendo pedir muito bem. E como é que ele diz? Pedir em nome do amor. E aí ele termina a carta. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Então, ele termina do jeito perfeito. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o que é a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça do Senhor Jesus Cristo é o perdão. A graça do Senhor Jesus Cristo é a comunhão, como eu disse, do homem, da mulher, do pobre, do rico, do culto, do analfabeto, do doutor, do poderoso, do juiz, com o escravo ou ex-escravo. A graça de Deus alcança todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas, todas as gentes, tribos, povos e nações. A graça pacifica, a graça reconcilia, a graça é o que nos une. A graça do Senhor Jesus, Filemon. Este pedido é em nome do amor, mas a graça do Senhor Jesus.
esteja com o espírito de todos vocês. E isso aqui era para ser lido na igreja, lembra? Então, eu disse em breton, Filemon. Paulo usou de estratégia e de sabedoria para convencer em amor Filemon, para que ele não se vingasse do seu ex-escravo, mas que ele perdoasse, se reconciliasse, pacificasse e recebesse Onésimo como um irmão. Paulo usou de inteligência, de conhecimento, usou a sua autoridade, mas acima de tudo ele usou a humildade para pedir com amor que Filemon perdoasse Onésimo e recebesse com alegria este irmão, que sim, como escravo, estaria perdido, mas agora como irmão é salvo, é transformado, é regenerado pelo poder do Evangelho. Essa é a graça de Deus, fazer com que um senhor perdoe seu servo, fazer com que um servo tenha uma posição de irmão.